Para os olhos místicos, Adão e Eva não são duas pessoas do passado, mas dois aspectos vivos dentro de cada um de nós. Eles representam os poderes da mente, da alma, do desejo e da imaginação em ação no grande palco da existência. Hoje você tem a oportunidade de aprender com esses três grandes intérpretes da alma e da consciência humana. Vamos estudar aqui a Bíblia à luz da consciência de Neville, o pai da psicologia analítica, o Jung, e o Phil Moore. Então, se você é novo por aqui, inscreva-se e deixa aquele like. Bora! Durante séculos, o mito de Adão e Eva foi contado como uma história literal dos seres humanos perfeitos, um jardim mágico, uma cobra falante, um fruto proibido e a ira de um Deus punitivo. Foi assim que nos ensinaram, com culpa, medo e obediência. Mas se tudo isso for apenas uma casca de um segredo muito maior, e se Adão e Eva não forem pessoas, mas aspectos do seu próprio ser, e se o Éden estiver dentro de você, e a queda, na verdade, for o começo da sua jornada de despertar. Neville, o mestre do Eu Sou, ele ensinou que Adão representa a consciência divina adormecida e Eva, a projeção da imaginação criadora. A queda nada mais é que o esquecimento que você é Deus em ação. O Jung, que viu Adão e Eva como arquétipos vivos dentro da psique humana, a serpente para Jung era o inconsciente, o fruto, a dualidade, o Éden perdido, a unidade com o self, que pode ser encontrado através do processo de individuação. Para Charles Fillmore, que decodificou o Gênesis como uma metáfora da mente em construção, Adão é a mente consciente, Eva, o subconsciente, o Éden, o corpo em harmonia com o espírito, a queda, a perda da conexão com o Cristo interno. Então a primeira lição aqui é do pai da psicologia analítica, o Jung. Adão e Eva como arquétipos da separação da psique primordial. No início, Adão está só. Ele representa o estado indiferenciado da psique, a totalidade antes da diferenciação entre consciente e o inconsciente, masculino e feminino. Eva é retirada de Adão, e isso simboliza a separação dos opostos dentro da psique, uma cisão necessária para que a consciência surja. Jung via isso como o momento em que a psique começa a distinguir entre polos masculino e feminino, luz e sombra, ego e self. Jung via a serpente e o fruto como símbolos da consciência emergente. Ao comer o fruto da árvore do conhecimento, Adão e Eva saem da ignorância inocente e entram no mundo da consciência dual, bem e mal, certo e errado, luz e escuridão. Para Jung, esse momento representa o nascimento do ego, o momento em que o ser humano começa a se ver separado do todo, ou seja, de Deus. A serpente representa o instinto, o saber profundo do inconsciente que impulsiona a psique à evolução. A queda como início do processo de individuação é natural para Jung. A queda não é uma punição, mas um movimento necessário para a evolução da alma. O ser humano precisa sair do paraíso indiferenciado, o inconsciente coletivo, para construir sua própria identidade, mesmo que isso envolva dor, sofrimento, confronto, solidão. A expulsão do Éden é o começo da jornada do herói interior. Eva como ânima, a alma feminina do homem, Eva é retirada de Adão não apenas como separação, mas como revelação. Para Jung, ela representa a ânima, o arquétipo do feminino dentro do homem. O surgimento de Eva simboliza a emergência do inconsciente feminino na consciência masculina. Então fica muito claro e evidente que o relacionamento entre Adão e Eva representa o relacionamento interior do homem com sua alma, com sua sensibilidade, com sua intuição, com o seu ser mais profundo. O último ponto da visão de Jung, para que possamos entrar na visão de Neville, o conhecimento do bem e do mal como surgimento da moral e da sombra. Comer do fruto trouxe consciência moral. A partir desse momento, o ser humano começa a julgar e também a reprimir. A partir daí surge a sombra. Segundo Jung, tudo aquilo que negamos em nós mesmos, mas que continua vivo no inconsciente. O mito expressa simbolicamente o nascimento da culpa, do superego, da repressão, mas também da possibilidade de redenção e de integração. E eu finalizo a visão de Jung dizendo o seguinte: o verdadeiro paraíso perdido será reencontrado não pela obediência cega,
mas pela integração consciente de todas as partes da alma. Jung via o self como o centro da psique total, consciente e inconsciente, em harmonia. O retorno ao Éden não se dá através da negação da experiência, mas através da transformação da experiência vivida. Então agora vamos adentrar na visão de Neville. E se você está gostando, inscreva-se no canal, apoie o canal. Deixa um comentário, deixa aí o que você achou da visão de Jung sobre o mito de Adão e Eva. Para Neville, o relato de Adão e Eva não é um acontecimento histórico literal. Não é. Mas sim um drama espiritual e psicológico, representando o processo pelo qual a consciência divina, o eu sou, se projeta no mundo da forma para experimentar a criação, a limitação, o esquecimento. E finalmente, despertar para si mesma como Deus. Despertar para si mesma como Deus. Então, para Neville, o relato de Adão e Eva não é um acontecimento histórico literal. Não é. Mas sim um drama espiritual e psicológico, representando o processo pelo qual a consciência divina, o eu sou, se projeta no mundo da forma para experimentar a criação, a limitação, o esquecimento. E finalmente, despertar para si mesma como Deus. Despertar para si mesma como Deus. Então, o primeiro ponto aqui para Neville é que Adão e Eva, agora está falando de Adão, é o símbolo da consciência humana individualizada. Adão é o símbolo da consciência humana individualizada. Neville ensina que Adão representa o ser humano quando ele se individualiza, ou seja, quando o eu sou entra no estado de limitação. Ele se esquece de sua origem divina e começa a viver acreditando ser apenas carne, tempo e espaço. Adão não é um homem literal, mas o eu sou. Para Neville, Adão não é um homem literal, mas o eu sou, entrando em um estado de ignorância de sua verdadeira identidade. Adão, eu vou repetir essa frase aqui. Adão não é um homem literal, mas o eu sou, entrando em um estado de ignorância de sua verdadeira identidade. Um estado de ignorância de sua verdadeira identidade. Adão é a consciência caída, que acredita ser separada de Deus. Ele é o símbolo do ser humano adormecido, inconsciente de seu poder criador. Então, Eva, para Neville, representa a manifestação da mente criadora. Eva é a manifestação que emerge da mente de Adão. Eva é a manifestação que emerge da mente de Adão. Ela é o fluxo do princípio feminino, ou seja, o mundo exterior criado a partir da imaginação interior. Eva saiu de Adão como a criação sai do pensamento. Eva saiu de Adão como a criação sai do pensamento. Na visão de Neville, tudo que vemos no mundo é Eva. Tudo que vemos no mundo é Eva, a projeção de nossas crenças, pensamentos e emoções. O que a mente concebe, o mundo manifesta. O que a mente concebe, o mundo manifesta. Então, o terceiro ponto para Neville é que o fruto do conhecimento representa a identificação com a aparência. O pecado de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não é desobediência literal, mas a escolha de acreditar na dualidade, na separação, no julgamento. O homem caiu quando começou a ver o mundo pelos olhos da carne e não mais pelos olhos do espírito. Comer o fruto é o ato de olhar para fora e esquecer que tudo vem de dentro. Olha, comer o fruto é o ato de olhar para fora e esquecer que tudo vem de dentro. É o momento em que a consciência passa a crer que as aparências são realidade e não que elas são apenas projeções do estado interior. Neville também, o quarto ponto que ele coloca é que o sono de Adão representa o esquecimento do eu sou. No Gênesis está escrito que Adão caiu em sono profundo e nunca diz que ele acordou. Neville afirma que essa é a chave de todo mistério. Adão ainda está dormindo. E esse Adão
é você. Você, como consciência, está sonhando que é alguém separado de Deus. Você está sonhando que é alguém separado de Deus. Então você está refém das circunstâncias, limitado por um corpo, tempo e mundo físico. Então Neville entende que você, como consciência, está sonhando que é alguém separado de Deus, refém das circunstâncias, limitado por um corpo, tempo e mundo físico. O despertar espiritual é perceber que você é o próprio Eu Sou, Deus se expressando como você. Deus se expressando como você. E o último ponto na visão de Neville é a expulsão do Éden é a entrada no mundo da experiência. A saída do paraíso é a descida da alma ao mundo da limitação, da forma, da dor e do esquecimento. Mas isso não é punição, é um estágio necessário no plano da criação. O homem caiu, não por castigo, mas para poder experimentar o mundo e lembrar-se de si mesmo como Deus. Neville via isso como a parte do plano de redenção. Deus se tornando homem para que o homem possa descobrir que é Deus. Deus se tornando homem para que o homem possa descobrir que é Deus. A história de Adão e Eva não termina com a queda. O grande objetivo é o retorno, mas agora com consciência plena de quem você é. Jesus para Neville é o chamado de um segundo Adão, porque representa aquele que desperta dentro de nós para nos lembrar que somos Deus em forma humana. Jesus para Neville é o chamado de um segundo Adão, porque representa aquele que desperta dentro de nós, para nos lembrar que somos Deus em forma humana. Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:27. O Cristo é o despertar do Eu Sou dentro do homem adormecido. Agora vamos adentrar na visão de Charlie Fillmore. Inscreva-se no canal, apoie, deixe um like, seja grato. O mito de Adão e Eva, na visão de Charlie Fillmore, ele diz o seguinte, olha, ele via a Bíblia como um manual simbólico da alma humana. Ele via a Bíblia como um manual simbólico da alma humana. Para ele, Adão e Eva não são pessoas históricas, mas representações metafísicas de aspectos do ser humano. A mente, a vontade, a emoção, o corpo e a alma em seu processo de desenvolvimento espiritual. A primeira lição dele aqui é que Adão é a mente consciente, o pensamento formador. Para ele, Adão simboliza o princípio da mente consciente, o pensamento que percebe, nomeia, julga e molda. Adão representa o homem natural, que começa a construir seu mundo a partir das ideias que aceita como verdadeiras. Adão é a mente que começa a formar imagens e dar nomes às coisas. Eva, para ele, representa a mente subconsciente, a sensação e o sentimento. Eva, sendo tirada de Adão, simboliza a mente subconsciente, a alma reativa e receptiva, que dá forma às sementes plantadas pelo pensamento consciente. Adão. Eva é a emoção, o desejo, o lado receptivo do ser, o campo fértil onde as ideias plantadas frutificam. Assim, Adão e Eva juntos representam a consciência humana total. Eu vou repetir isso, viu? Assim, Adão e Eva juntos representam a consciência humana total. Pensamento e emoção, mente e coração, trabalhando juntos na criação da realidade. Então, o terceiro ponto na visão dele é que o Jardim do Éden é o corpo espiritual em equilíbrio. Para Fillmore, o Jardim do Éden é o símbolo do corpo humano em harmonia com as leis espirituais. É um estado de equilíbrio entre mente, emoção e espírito. É o estado original da humanidade antes de cair na ignorância e separação. O Éden é o organismo humano vivendo em unidade com o espírito. O quarto ponto na visão dele é que a árvore do conhecimento representa a dualidade e a escolha pessoal. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o início da consciência do julgamento dualístico, bom, mal, certo, errado, que substitui a percepção da unidade divina. Comer do fruto
é exercitar o livre-arbítrio sem sabedoria espiritual. Então, o terceiro ponto na visão dele é que o Jardim do Éden é o corpo espiritual em equilíbrio. Para Fillmore, o Jardim do Éden é o símbolo do corpo humano em harmonia com as leis espirituais. É um estado de equilíbrio entre mente, emoção e espírito. É o estado original da humanidade antes de cair na ignorância e separação. O Éden é o organismo humano vivendo em unidade com o espírito. O quarto ponto na visão dele é que a árvore do conhecimento representa a dualidade e a escolha pessoal. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o início da consciência do julgamento dualístico, bom, mal, certo, errado, que substitui a percepção da unidade divina. Comer do fruto é exercitar o livre-arbítrio sem sabedoria espiritual. Ele finaliza esse ponto dizendo o seguinte: o erro não está em escolher, mas em escolher separado do espírito. O último e quinto ponto, a serpente, a cobra falante, simboliza a vida instintiva mal digerida. Ele via a força vital primitiva como a serpente como a força vital e primitiva, ou seja, o impulso da natureza inferior, que pode ser elevado ou degradado. Ao ouvir a serpente, Eva representa o desejo emocional cedendo aos impulsos do plano inferior, afastando-se da direção do espírito. A serpente não é má em si, mas representa a energia criativa sem direção espiritual. A serpente não é má em si, mas representa a energia criativa sem direção espiritual. E eu finalizo dizendo o seguinte: parabéns se você ficou até o final. Inscreva-se, deixa aquele like, seja abundante, seja próspero. Parabéns porque você despertou para uma nova realidade através desse conteúdo. E ele finaliza: o objetivo final não é ir para o céu após a morte, mas restaurar o estado original divino aqui e agora, resgatando a mente e o corpo e a alma através da união com o Cristo interior. O Cristo é o princípio da perfeição dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado. Eu vou ficando por aqui. Fui.